Olá, meu nome é Edson dos Santos Lisboa, sou professor formado em Educação Física, Letras e Pedagogia, pós-graduado na Educação Especial Inclusiva, Educação do Campo e Educação Infantil. Hoje vou trabalhar com os alunos do 8º ano, na disciplina de Educação Física, sobre o tema Esporte de Rede e Parede. O objetivo da nossa aula hoje. O objetivo é conhecer as noções básicas e comuns desses esportes, de rede e parede, identificar os conceitos pertinentes a essas modalidades e proporcionar a experimentação e a fruição dos esportes de rede e parede, valorizando assim o trabalho individual, coletivo e o protagonista de cada aluno. Observe a imagem. Você conhece alguma dessas modalidades esportivas? Ou já viu alguma dessas modalidades esportivas? Nós temos várias modalidades aqui, como vôlei de praia, vôlei, badminton, futevôlei, tênis de quadra, entre outras, bem como a modalidade com cadeirante, adaptada. Essas modalidades fazem parte de uma classificação de esportes, cujo qual a gente já trabalhou algumas classificações. Hoje vamos trabalhar a classificação do esporte de rede e parede. Essas modalidades, ela caracterizam por arremessar, lançar ou rebater a bola em uma direção da quadra, cujo o rival seja incapaz de devolvê-la da mesma forma, que leve o adversário assim a cometer erros no período de tempo em que o objeto do jogo está em movimento, ou seja, a bola, peteca, entre outros. Vejamos alguns esportes de rede. Badminton, nós temos aqui o badminton, tênis de quadra, o voleibol, peteca, tênis de mesa e vôlei de praia. Essas são algumas modalidades de esportes de rede. Badminton pode ser tanto individual como coletivo, também o tênis de quadra, tanto individual como coletivo, assim também o tênis de mesa. O voleibol é jogado por 6 jogadores, o vôlei de praia, né, tanto também pode ser individual ou coletivos, e assim por diante. Nós temos também alguns esportes de parede, que são eles: pelota de basca, o squash, o racquetball e assim por diante, entre outras modalidades esportivas que fazem parte desse grupo de esportes. Mas quais a diferença entre essas duas modalidades? A diferença entre essas duas categorias é principalmente a organização do jogo. Em geral, essas modalidades elas usam implementos como bolas, petecas e equipamentos de rebatida, como tacos, raquetes e afins. Assim, os jogadores buscam criar assim situações de jogo desfavorável para que o seu oponente continue a jogada. Essa é uma das características das diferenças entre esses esportes. Nos esportes com rede divisória, essa organização se dá em relação a uma rede dividindo a quadra ao meio, né? Nós vemos lá, principalmente no jogo de voleibol, né? Também do tênis de quadra ou tênis de mesa, né, o famoso ping-pong e assim por diante. Essa caracterização dela de dividir a quadra ao meio, fazendo com que a bola ou objeto ela passe por cima da rede, marcando assim pontos, né, fazendo assim com que a equipe saia vitorioso. Já os esportes de parede e rebote, há uma parede, a qual a bola deve obrigatoriamente bater na parede e retornando para dar continuidade ao jogo. Vamos para uma vivência. Deixo aqui uma pergunta para melhor fixação dos nossos conteúdos. Esse tipo de esporte reúne modalidades que caracterizam por lançar, rebater ou arremessar a bola em uma direção ao setor da quadra, nos quais o rival seja incapaz de devolvê-la da mesma forma e que leve o adversário assim a cometer um erro no período de tempo em que o jogo esteja em movimento. De qual classificação de esporte nós estamos falando? Lembrando que nós já falamos sobre os esportes de invasão, cuja finalidade é invadir a quadra adversária. Também há esportes de marca que têm uma marcação, como, por exemplo, o atletismo. Vamos lá. De qual classificação de esporte que nós estamos falando? Letra A, esporte de invasão ou territorial. Letra B, esporte de rede, quadra dividida ou parede de rebote. Ou letra C, esporte de marca, precisão ou técnico combinatório. Nós estamos falando da letra B, esporte de rede, quadra dividida ou parede de rebote.
Esse é o esporte, cujas modalidades se caracterizam em arremessar, lançar e rebater a bola ou o objeto. Problematização. Tendo a vivência nas escolas dos pré-desportivos e dos esportes de rede, quadra dividida ou parede de rebote, como podemos pensar numa prática em relação ao trabalho em equipe, cujo protagonista para esse esporte seja nós, alunos e professores? Como que nós devemos pensar nisso? Como que se dá esse protagonismo de cada aluno? Lembrando, a prática dos esportes de rede e parede pode ser uma ótima oportunidade para estimular o trabalho em equipe e cada aluno possa ser o seu protagonista, fazer a diferença. O trabalho em equipe é muito importante para que o aluno compreenda a importância de colaborar um com os outros, compartilhando conhecimento, também habilidades para alcançar sempre o objetivo em comum, que é a vitória do jogo. Isso pode ser feito através da organização em equipe, onde cada membro, cada participante tem a sua função e responsabilidade específica, como no caso o voleibol, que nós temos sempre, cada jogador, a sua função específica no jogo. O líbero, o ponteiro direito e esquerdo, o levantador e assim por diante. Dentro disso, nós temos também o incentivo à comunicação, à cooperação entre cada um durante a prática de esporte. Outra maneira de promover o protagonismo é incentivar a autonomia na prática dos esportes, encorajando assim sempre buscar novas estratégias e técnicas de jogo, pesquisando sempre como fundamentos, regras e tomar as suas próprias decisões durante as partidas. Essa é importante, nós sempre está buscando, né, a buscar sempre diferença, buscar sempre a estratégia para que nós possamos alcançar a nossa objetivo. Vamos para uma aula prática. Na quadra, nós iremos discutir sobre as adaptações das regras e materiais para a prática dessas modalidades de rede e parede, onde o professor irá apresentar para vocês alguns materiais como tacos, bolas, raquetes e também petecas. Algumas atividades que nós iremos desenvolver com vocês na quadra. Também vamos adaptar as modalidades de rede e parede na realidade de cada escola. Sabemos que nós não temos tantos materiais para disponibilizar para cada aluno, como raquetes para o badminton, né, e assim por diante. Mas vamos adaptar essas modalidades dentro da nossa realidade. Também vamos realizar uma prática lúdica, uma atividade lúdica com movimentos simples para aquisição dos fundamentos de cada modalidade esportiva. Por último, iremos experimentar as modalidades de rede e parede nas perspectivas de um jogo. Também trabalhamos, no final, um feedback, onde vamos tirar os pontos positivos e negativos durante essa aula. O que aconteceu, o que houve, o que podemos melhorar para uma próxima aula. O que estudamos? Identificamos hoje, nesta aula, as características dos esportes de rede e parede. Modalidades essas que caracterizam como arremessar a bola, lançar ou rebater ela em uma direção da quadra adversária, nos quais o rival seja incapaz de devolvê-la da mesma forma, ou que leve ele a cometer o seu erro, né, dentro de um período de tempo em que o objeto do jogo esteja em movimento. Também estudamos sobre os esportes de rede, que são eles: o voleibol, vôlei de praia, futevôlei, tênis de mesa, badminton, peteca, bombrol, frescobol, tênis de campo, entre outras modalidades esportivas que fazem parte dos esportes de rede. Também aprendemos nessa aula sobre os esportes de parede, que são eles: pelota de basca, raquetebol, squash, entre outras infinidades de esportes que fazem parte também dessa modalidade de parede. Tivemos nesta aula uma vivência prática de atividades práticas para melhor a fixação dos conteúdos e aprendizagem dos fundamentos, técnicas, táticas e vivência desses esportes de rede e parede, onde tivemos a oportunidade de conhecer os materiais, desenvolver uma aula lúdica e recreativa com cada um de vocês. Para a próxima aula, o professor irá sugerir uma atividade, onde você deverá criar um slide no Canva, ou também vídeos curtos, né, podendo utilizar em diversas plataformas sobre o tema esportes de rede e parede,
desenvolvendo assim a sua aula em casa com familiares, amigos e assim por diante. No retorno dessa atividade, o professor irá expor os trabalhos desenvolvidos por cada aluno, onde vamos expor para a classe como foi a nossa experiência vivenciada nos esportes de rede e parede em casa. Concluindo, o professor deixa aqui alguns links, onde você poderá fixar melhor esses conteúdos de aprendizagem nos esportes de rede e parede e também os esportes do que é esporte de rede e parede. Conteúdos esses que poderão ser melhor fixados durante a aprendizagem. Deixo para vocês para melhor fixação desses conteúdos. E até uma próxima aula.